Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos da célula. É com muita alegria de estar aqui novamente nesta terça-feira para falar com vocês sobre um estudo muito importante que nós vamos abordar. É com muita expectativa que nós estamos aqui para aprender, todos nós, aprender. Cada um na sua casa, sei que vocês estão aí conectados, né, Expedito? Isso. Sandra, Pedro e todos os que estão agora, neste momento, ouvindo e quer aprender mais um pouco da palavra do reino de Deus. Aliás, é o que nós devemos fazer agora continuamente, quando nós estamos enfrentando os problemas, as dificuldades, mas nós não queremos passar como os discípulos, que até eu estava olhando várias vezes, Jesus falou com eles que ele ia ser morto, que ele ia ressuscitar. Várias vezes, tem várias passagens, mas a própria Bíblia diz que eles não entendiam, eles, talvez a amizade, aquele companheirismo de Jesus era tão bom que eles nem ligavam para o que ele estava falando. Mas chegou o dia, e quando chegou o dia que eles não reteram o que Jesus falou sobre a ressurreição e morte, eles ficaram entristecidos, esmurecidos, desencorajados, tudo voltando para seus trabalhos de anteriormente. Um foi pescar, o outro foi para casa, e assim foi. E nós estamos enfrentando uma época que nós sabemos que é necessário que aconteça tudo isso. Mas uma coisa o Senhor nos garantiu, que aqueles que temem ao Senhor e que busquem a face dele, que está ligado com ele na fé, o Senhor guardará. Então, essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Nosso pastor tem pregado muito sobre a esperança. No domingo ele falou sobre a volta de Jesus, que foi maravilhoso. E hoje nós temos aqui um estudo para abordar, que nós devemos ficar bastante atentos nas nossas vidas, que às vezes passa batido. E hoje o estudo sobre os dons espirituais. E para saber sobre o estudo, a primeira coisa a gente tem que saber o que é dom. O que é dom? Fala dos dons espirituais, mas o que é dom? Primeiro devemos saber que dom é dádiva. E o que é dádiva? É um favor imerecido. Você não merece, eu não mereço, ninguém merece. Mas o Senhor nos viu, capacitou, chamou cada um e falou, olha, você dá para fazer isso, você dá para fazer aquilo. E aqueles que têm ouvido, ouvem, né? E pega. Agora, tem uns que é dado, mas a pessoa nem sequer se prontifica a buscar esse dom. Então, é importante a gente saber o que dom que Deus nos deu. Em Gênesis 34, 12, se refere do dote, o dom como dote, presentes para uma esposa. Expedito, você pode ler Gênesis 34, 12? Aumente em muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirem. Dei-me, porém, a moça por esposa. Então, era um jovem que queria casar, que gostou da filha de Jacó e queria casar com ela. E aí ele falou, olha, peça o que quiser, eu darei as dádivas, o dote, o que quiser. Então, seria algo, um presente dado, naquela época, era costume os esposos dar esse presente, dádivas às esposas, principalmente se ela tivesse mais filhos. Daniel 2,48 também, a gente vê uma referência que a dádiva também era dado como reconhecimento ou recompensa para um serviço leal, para garantir um futuro em uma comarca, em um reino, e Daniel recebeu, dali de Nabucodonosor. Então, nós vemos que era algo muito importante para a pessoa que recebia
a dádiva, porque na realidade não merecia, mas era um favor que era dado para aquela pessoa. E aí entra o dom de Deus para todos os que creem. Então eu pergunto a todos aí que estão me ouvindo, será que todo mundo recebe dom? Todo crente recebe dom? Então eu vou responder, todo crente, todos que aceitar Jesus como seu Salvador, ele recebe o primeiro dom. Então, todos nós temos dom, que é o dom da fé, que é o dom gratuito de Deus, para aqueles que crêem. Então, todos nós já chegamos no reino de Deus com um dom, que é o da fé, que a gente vai dar continuidade e exercer esse dom, essa fé. E essa fé que faz você motivar a trabalhar, motivar a ser um mestre, motivar a ser um evangelista. Essa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então já começa por aí. Então todos nós temos dom. Não tem um que fala assim, será que eu tenho dom? Então você não aceitou Jesus. Se você aceitou, você recebeu o dom da fé. Então, baseado em Romanos 5, de 15 a 17, Expedito eu nem vou ler hoje, que é bastante grandinho, mas baseado, todos que aceitaram Jesus, como eu falei, como Salvador, recebem o primeiro dom, que é o dom da fé. Presente de Deus, favor imerecido. Nós não merecemos esse favor. E apóstolo Paulo adverte, em 1 de Coríntios 12, de 1 a 11, ele nos adverte, não sejam ignorantes quanto aos dons. Ele vai mencionando, né, os dons. E o que ele está falando? Não seja ignorante. O que é ignorante? Ignorar o que Deus tem para nós. Passa batido. Eu só vou para a igreja, sento, faço uma visita e está tudo bom. Não, nós temos que procurar. Apóstolo Paulo até diz assim, procurai com zelo os melhores dons. Só que ele não está dizendo o melhor dom como se tivesse dons melhor do que o outro. Não é isso que ele está falando. Quando ele está falando isso, ele está dizendo assim, procurar com zelo, o dom que Deus te deu é o melhor dom. O dom que você tem é o melhor dom. Só que ele está falando com zelo agora. Você tem que ser zeloso, você tem que ser compromissado, você tem que ser verdadeiro, você tem que buscar, aí sim, buscar. Outros, às vezes, querem buscar com força. Vai pela força, não dá também. Onde a Bíblia também diz, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Então, tudo é dentro das condições do reino de Deus, do próprio Espírito Santo. Quanto mais, se você quer ter um zelo, você quer ter esse dom aflorado, tenha uma comunhão constante, uma intimidade com o Espírito Santo. Porque se você não crê no Espírito Santo, se você não tem uma intimidade com ele, fica difícil você colocar isso em prática e zelar. Nós vemos que a Bíblia também diz, não extingai o Espírito Santo que há em vós. Tem pessoas que têm o Espírito Santo e está inativo, parado, porque as pessoas deixam ele lá quietinho. Para o Espírito Santo trabalhar em nós, você precisa esforçar, precisa buscar, precisa exercer. Isso é importante na vida de cada crente. Buscar com muita ousadia, fé, alegria, um dos dons, né, que a gente vê que faz toda a diferença é o dom da alegria, né, uma pessoa alegre. E aí, o apóstolo Paulo também, ele, quando chega no finalzinho de 1 Coríntios 12, que a gente lê de 1 a 11 e depois de 27 a 31, nesse finalzinho, para entrar no outro capítulo, o versículo, no capítulo 13, ele diz assim, que ele mostra o caminho. Ele fala, eu vou mostrar o caminho para vocês buscarem esse dom. Eu não tinha prestado atenção nisso aí, mas se você ler aí, vocês vão ver. Ele diz assim, o caminho para que você seja zeloso, busque esse dom que Deus nos deu, é o amor. Depois vocês conferem aí, né? No 31, o verso 31, ele falou, eu dou o caminho.
Aí logo em seguida já começa o amor. No finalzinho do 12, o 31, ele diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Olha só, gente, olha só. Aí você lê agora o versículo 13:1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, nada seria. Então, o que é que ele está falando? Você pode ter todos os dons, mas se você não tiver amor, não é? Nada flui. Então, o caminho para a gente exercitar esse dom, se você não tiver amor por uma pessoa, você não vai lá visitar. Se você não tiver amor por um grupo de pessoas que não têm conhecimento, você não vai ensinar. Se você não chorar por aqueles que estão indo, né, pelo um caminho da perdição, se você não tem a convicção que você pode tirar essa pessoa do caminho da perdição, do inferno, trazendo a luz, se você não tiver amor, você não vai falar nada disso, nem fazer nada disso. Então, o caminho que nós temos que trilhar para exercer todos os dons de cada um recebeu é o amor. Será que alguém pode receber mais de um dom? Claro que sim, porque o primeiro dom a gente já tem, que é o da fé. Aí, conforme nós vamos trabalhando no reino de Deus, se envolvendo com a igreja de Cristo, que é o corpo, e nós somos os membros, o dom é repartido. E uma coisa importante que aconteceu no Pentecoste foi a descida do Espírito Santo pela primeira vez. Mas será que o Espírito Santo não estava aqui? Claro, porque Jesus era o próprio Espírito Santo, então estava com eles. Com Jesus, ele falou, não vamos deixar você órfão, vai descer. E veio. E eles estavam numa casa reunidos, mais de 120. E eles ouviram o quê? Um vento impetuoso, entrou naquela casa, fazendo um grande barulho. E eles viram o quê? Umas línguas como se fosse de fogo. Não era fogo, como se fosse de fogo, repartida sobre cada um. O que é que ele está dizendo? Cada um receberia ali um dom. Ele repartiu ali os dons. Então, dali, meus irmãos, saíram para a edificação da igreja. A igreja começou ali. E ali, saiu ali os discípulos e várias pessoas, porque tinha mais de 120 pessoas ali, ou mais, para edificar, e ali nasce a igreja de Cristo. E ali sai apóstolo, sai evangelista, sai o dom dos milagres, dom da cura. Se a gente for ler, Pedro curou uma pessoa ali o Templo Formosa, né? O outro foi repartir com o serviço social lá para as viúvas, os pobres. Outros foram administrar, né? São administradores, porque tem os dons que são os permanentes, são os temporais, e qual é o outro mesmo expedito? Os permanentes, temporais, tem os três. Quer dizer, aquele dom que a gente só usou uma vez e acabou. Não sei se já teve essa experiência, eu já tive, né? Daquilo aconteceu uma vez só. Tem outros que é o permanente. Você tem o dom de oração, de cura, de ensino, de evangelismo, e aquele que é administrativo. A pessoa fica um tempo administrando um lugar, um local, uma igreja, uma célula, etc. E de repente ele sai para outra coisa. Então, os dons também não são assim, engessados. Eu posso falar assim, engessado. Não, ele pode mudar. De repente, Deus fala, olha, o servo expedito aí, vou dar um outro dom para ele, que esse agora ele já usou e já abusou desse. Agora eu vou dar um outro para ele. Mas esse é de nós. Aí é de acordo com a sua capacidade também e de busca. Se você é zeloso, se você ama a ler, estudar, buscar, né, fazer a vontade de Deus, verdadeiro, íntegro, o Senhor vai trabalhando em cada um de nós. Amém. Tanto é quando fala dos talentos, ele entrega os talentos, ele entrega 5, ele entrega 10, ele entrega 1 enterrou.
Isso está bem claro. O outro dividiu, fez um monte de coisa. Quando chegou o Senhor, olha, esse aqui, o Senhor me deu tanto, tanto. Olha, fiquei terrível. Sei que tem uns que estão enterrando dom. Então, nós precisamos ficar bem alerta agora, nesses dias, para que a gente faça, né, um trabalho no nosso eu, procurando saber, Deus, o que é que o Senhor quer mais de mim? Só cantar? Não. Você tem isso, tem aquilo, você tem vizinho, você tem amigo, você tem irmãos, você tem... Hoje está bem fácil, porque a gente liga, a gente vê a pessoa, manda mensagem. Então, é importante, hoje nós temos bastante ferramenta. O que Deus precisa, tem a ferramenta, precisa os obreiros para trabalhar com essa ferramenta. A ferramenta está aí na nossa mão. E a maior ferramenta, meus irmãos, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Lê a Bíblia. E cada vez que a gente lê, a gente descobre as pepitas de ouro que a gente, às vezes, muitas vezes passa por cima, né? Então, é importante a gente estar buscando, né, a palavra de Deus e esses dons que há em nós. Então, os dons têm uma lista enorme, mas Deus quer dar para mim e para vocês, cada um, e como o mundo está precisando de nós neste momento. Como o mundo precisa da sua ajuda, da sua palavra, do seu testemunho. Às vezes, tem pessoas que têm um dom que ele não sabe orar, que ele não sabe falar algo da Bíblia, mas o testemunho dele é uma carta viva, como o apóstolo Paulo disse. É uma carta viva. Pessoas olham nele e deseja ter a vida que aquela pessoa tem, porque sabe que ele tem essa intimidade com Deus. Sendo assim, meus irmãos, vamos procurar cada vez mais o dom que Deus nos deu para zelar e colocar em prática. E é um estudo muito grande. Se você for procurar os dons na palavra, eu vi tantos versículos, tanto que até me perdi, né? Mas tem vários mesmo. Os dons de profecias e de línguas, dons de milagre, de cura. Tudo isso é importante, mas nós não vamos ficar engessados nenhum. Eu quero de milagre, Senhor, eu quero de milagre, eu quero de cura, de cura. Não, não é assim. Deus é que te dá, Deus é que me dá. Ele é que sabe a minha capacidade. Veja só, vamos supor que Deus, e eu acho que eu tinha orado muito, muito a Deus por isso, para a igreja, pelos aqueles que estão ali na igreja, o dom de milagre, de cura, de milagre. E um dia Deus falou, olha, o homem não aguenta, o homem não aguenta. E eu pude presenciar isso. Imagine só, num mundo de enfermidade, e tem alguém, vamos botar que a nossa igreja está um servo do Senhor, que chega lá, cura. Tá? E a pessoa entra aleijado, sai andando, sai vendo, e vai, e todo mundo que chega são curados. Você imagine, todos os lugares, quantas pessoas, a fila que daria, dia e noite. Aí eu pergunto, será qual homem que aguentaria isso? Qual homem que aguentaria isso? Aí você fala, será? Aí eu estava lendo lá na palavra do Senhor, que, né, quando Jesus estava com os discípulos, e ele estava do outro lado, passaram o dia inteiro com a multidão. E cansado, ele mandou o discípulo, foi para frente, vai na frente, pegaram o barco e foi. E ele ficou ainda com uma multidão lá. Quando passou para o outro lado, com certeza o discípulo cansado, querendo ir para dar uma esticada, dormir, que olha para o outro lado, quem que estava lá? A multidão. O que é que os discípulos falaram? Despede esse povo, o povo está cansado, manda eles comprar comida. Não é porque eles estavam olhando que estava com fome, isso não. Os discípulos não aguentavam mais. O que Jesus falou? Dai de comer. E foi trabalhar com aquele povo. Ele virou a noite. Ele não tinha tempo para dizer, eu vou descansar, eu não vou atender. Hoje o homem vai fazer isso. Eu trabalhei a noite toda, fazer a fila, amanhã eu vou atender. Vai lá e diz isso. Então, gente, e eu tive uma experiência, há pouco tempo, fui para orar lá no colégio. Mas tinha tanta gente, eu precisava que orasse por uma pessoa. Levei essa pessoa.
Então, no final daquela audição, e todo mundo estava saindo, e eu fui para aquele servo do Senhor orar pelaquela pessoa. Aquelas pessoas que estavam junto ali, que fica junto com os pastores, não vai atender, ele está muito cansado. Não, mas é porque... Não vai atender. E eu lembrei de Jesus. O homem não aguenta mesmo. Nós somos carne. E nós somos homem. Então, aí eu comecei a entender o porquê. Não porque a gente não pode, porque não crê, porque... Não. Nós não aguentamos. E aí a pressão do mundo é grande. E principalmente hoje, né? Então, meu irmão, sendo assim, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a minha vida. E vamos buscar os melhores dons. Eu estou procurando o dom de ensinar, o dom de falar, o dom para ser parte do corpo da igreja, para ajudar e abençoar, abençoando também aí o Expedito Nascer. Amém, gente? Deus abençoe.